Sejam muito bem-vindos ao JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharete e estamos recebendo aqui hoje Jean Marco. Nascido em 16 de junho de 2000, ele é uma das lideranças jovens mais promissoras da região. Filho de servidores públicos, cresceu em um ambiente que valorizava responsabilidade, ética e compromisso com a população. Formado em gestão pública, atuou por 6 anos na Prefeitura de Rio das Ostras, passando por áreas estratégicas como saúde, meio ambiente e fazenda, o que lhe proporcionou um sólido e amplo conhecimento técnico e vivência prática sobre o funcionamento da administração pública. Atualmente, dedica-se ao desenvolvimento de Rio das Ostras, cidade onde cresceu, onde definiu o seu propósito de vida pública. Representa uma nova geração que conhece de perto os desafios e as possibilidades do setor público e busca soluções eficientes, transparentes e conectadas à realidade da população. Hoje no JM Podcast, Jean compartilha sua trajetória, discute desafios da gestão municipal e apresenta sua visão de futuro para a cidade, destacando o papel da juventude local. Seja muito bem-vindo, Jean. Vitor, obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui no Jornal dos Municípios, um jornal que não tem muito o que dizer sobre ele, é um jornal que representa muito bem a política da nossa região e é uma honra estar aqui com você. Para quem está te conhecendo agora, conta pra gente quem é o Jean que está por trás da política, o que te trouxe para a vida pública tão cedo? Então, Vitor, o Jean é um jovem sonhador, né, que sempre se incomodou muito em morar em uma cidade que tem um grande potencial e esse potencial não é extraído de forma correta. Isso me deixa muito triste, porque eu sou um fã de Rio das Ostras, é o lugar que eu amo, e eu esperava que o município estivesse em situações melhores. E por isso, tão cedo, eu quis esse desafio para a minha vida. Como crescer em um lar ligado ao serviço público moldou os seus valores e a sua visão sobre a cidade? Então, minha avó foi enfermeira do Estado durante 32 anos, então desde pequeno eu escuto muito falar do serviço público, né? Meu pai já é servidor público faz 20 anos, né? Ficou de 2005 a 2012 na Prefeitura de Rio das Ostras e desde então, até os dias de hoje, está no governo do Estado. Então eu sempre tive um amor muito grande pelo serviço público e ali eu vi que era uma forma de poder mudar a vida das pessoas diretamente. E qual foi o momento que você decidiu deixar de ser apenas técnico e se tornar uma voz ativa na política local? Então, Vitor, desde muito pequeno, né, desde a adolescência, no meu ensino médio, eu sempre fui presidente de grêmio estudantil, sempre tive à frente de movimentos, né, e sempre fui visto desde muito jovem como um perfil para esse movimento, né? Porque eu sempre achei que a política ela resolve vidas, salva vidas, e não tem outra forma de você mudar tantas vidas através de outra coisa sem ser a política. Bom, qual experiência dentro da Prefeitura de Rio das Ostras mais te marcou e te fez pensar, isso precisa de fato mudar? Então, eu estive no plantão, era a chefe do plantão que inaugurou a UPA de Rio das Ostras, 1º de abril de 2021, né? E ali, vendo de perto as necessidades da população, as necessidades do povo, eu vi que muito tinha a ser feito pela cidade. Uma cidade de 165 mil habitantes, que tem apenas 2 unidades de pronto atendimento, onde não atende a população da melhor forma possível. Eu estive dentro de uma e eu sei muito bem o sofrimento e a necessidade da população. E ali, quando eu estava ali dentro, eu vi e pensei, tem que fazer alguma coisa para mudar o panorama dessa cidade, para mudar a vida das pessoas de alguma forma, dando voz, organizando movimentos, algumas ações, de alguma forma, a gente tem que tentar mudar a vida das pessoas. E foi ali dentro da UPA, dentro da Secretaria de Fazenda, onde eu vi que é possível, só tem que ter força de vontade. Bom, Jean, você atualmente é a figura jovem e que representa a renovação política, você defende essa pauta. Quando você fala em enfrentar o velho sistema, que sistema é esse? Que sistema é esse que ainda domina Rio das Ostras? Então, Vitor, Rio das Ostras, infelizmente, voltou para um governo que fez muito mal à cidade, que é o governo do senhor Carlos Augusto Baltazar. Esse desgoverno, que eu costumo chamar de desgoverno,
deixou uma dívida para o município desde o ano de 2009, que foi uma parceria pública-privada, que Rio das Ostras já pagou 2 bilhões de reais até os dias de hoje com essa dívida, que não resolveu o problema, que para ela foi feita uma obra. Não resolveu o problema até hoje. A gente paga essa dívida até hoje. O município até hoje vem enfrentando um endividamento muito por conta desse descaso do governo do senhor Carlos Augusto, que hoje voltou novamente a ser prefeito de Rio das Ostras. E quando eu digo a velha política, eu digo os velhos costumes de cargos por favor político, a falta de fiscalizações dos vereadores ao executivo, né? Porque, Vitor, é um exercício muito fácil de ser feito. Se eu sou vereador de Rio das Ostras, eu tenho um parente que está trabalhando na prefeitura, como que eu vou fiscalizar o executivo? É impossível. É um exercício fácil de fazer. Se eu sou vereador e minha esposa, minha filha, meu primo, meu irmão está trabalhando no executivo, na prefeitura de Rio das Ostras, como que eu vou fiscalizar o prefeito? É impossível. E isso acontece muito. E para mim, essa é a velha política que ainda faz o município de Rio das Ostras e muitos municípios da região dos lagos engatinhar em vez de estiver andando da melhor forma possível. Bom, falando ainda sobre a questão da juventude local, muitos jovens são tratados ainda como vitrine política. Você chegou a viver isso? Como romper esse ciclo? Você tocou num ponto muito importante. O jovem muitas das vezes é feito de trampolim, né? Usam muito ali o que o jovem pode oferecer, o que o jovem pode entregar, mas eu acho que isso não é culpa de quem faz, é culpa do jovem que aceita isso. O jovem hoje tem um telefone que pode gravar um vídeo, tem liberdade de fala. O jovem tem que se colocar na condição de liderança a todo momento. Idade é só um número. O que importa é o seu preparo, o que você estudou, o que você procurou aprender para dar isso à população. Então, eu acho que já até passamos do tempo disso. O jovem tem que pegar e se colocar na condição de liderança e não importa a idade que ele tenha. Então você acredita que esse é o ponto que a juventude ainda erra, continua errando, é ser omisso muitas das vezes. O tempo inteiro. Exatamente. E aonde você acredita que a juventude ela está, digamos que anos à frente em comparação à velha política? Eu acho que a juventude, Vitor, principalmente, é a transparência. Eu acho que qualquer governo, qualquer Câmara Municipal, ela tem que agir com transparência, né? Eu acho que o jovem, por viver num mundo que a gente consegue acesso a qualquer informação, o jovem pensa dessa forma e cresceu dessa forma. E eu acredito que o jovem tem muito a entregar para a população, e eu acho que a população tem que dar um voto de confiança para esse jovem que tem tanta força de vontade em mudar o panorama da cidade e do país. E tem muitos jovens até que eles meio que se isentam de deixar a sua opinião política, a sua posição. O que você diria a esse jovem, a essa pessoa que se sente indignado, né, com a atual política, com a atual governança, né, mas não se enxerga participando da política? O que você diria para essa pessoa? Vitor, eu diria que só a sua força de vontade determinará o lugar que você vai chegar, né? O jovem tem total condição de estudar, de procurar informações, de se inserir no mercado, na situação política, na política, porque a política ela vai ser sempre um movimento. E ela é movimento de jovens, movimento religioso, diversos movimentos que fazem a política. Então o jovem, ele não precisa fazer política com pessoas mais velhas. Ele pode começar a fazer a política com jovens, né? Eu venho fazendo com bastante uma diversificação muito grande, com várias faixas de idade. Eu não tenho isso. Mas se o jovem não consegue se colocar no meio de pessoas mais velhas, não tem problema algum ele unir outros jovens que têm esse pensamento político e, a partir daí, começar um movimento que pode mudar não só o município, mas como o país. Um influenciando o outro, um motivando o outro. Realmente. Bom, falando agora sobre a sua experiência na prefeitura e a sua visão que você tem com relação à cidade, como a sua atuação na área da saúde, meio ambiente, fazenda, mudou a sua visão sobre o funcionamento real da gestão pública? Então, Vitor, na saúde, eu tive uma passagem importante pela UPA de Rio das Ostras e eu notei que
uma dificuldade muito grande de exames, uma demora muito grande, uma falta de agilidade. Se a pessoa está ali e procura o serviço público, ela não está procurando o serviço público à toa. Ela não quer estar num sábado à noite, num domingo de manhã, dentro de uma unidade de saúde, né? Então, eu entendo que dentro de uma unidade de saúde, de uma UPA, por exemplo, a velocidade de exames, quanto mais médico você tiver ali na ponta, você vai mais, assim você consegue atender mais ainda a população. Só que, infelizmente, não é culpa só do servidor. Muitas das vezes a culpa não é do servidor, né? O servidor de Rio das Ostras hoje enfrenta um momento muito complicado, principalmente a enfermagem, que trabalha sem receber hora extra. Como que você vai sair da sua casa, vai até a sua unidade que você trabalha, sabendo que você não irá receber pelas suas horas trabalhadas? Isso é inimaginável. E aí, eu vejo muito governante colocando a culpa no servidor, deixando bem claro, a culpa não é do servidor. A culpa é da falta de investimento do governo dentro de uma unidade básica, dentro da saúde. E falando um pouco sobre o meio ambiente que eu trabalhei, eu reparei em diversos contratos exorbitantes, contratos assim inexplicáveis, que eu olhava assim, pô, calma aí, existem esses contratos aqui, mas cadê esse serviço sendo prestado? E isso até hoje acontece, até de forma mais acentuosa. Isso sempre me incomodou muito. Vitor, você paga um imposto, você tem que ver esse imposto sendo pago em alguma melhoria para a sua cidade. Não só para encher o bolso de pessoas que querem sacanear a máquina pública. Isso eu nunca vou aceitar. Qual é hoje a maior desconexão entre o que a juventude vive nas ruas e o que é decidido nos gabinetes? Ô Vitor, infelizmente hoje, não só a juventude como toda a população, ela não vem participando em momento algum das decisões do poder público, tanto do executivo quanto do legislativo. Para você ter uma ideia, a Câmara Municipal de Rio das Ostras, ela tem a sessão às 2h30 da tarde. Qual cidadão que consegue sair do seu trabalho ou de onde ele esteja para assistir uma sessão às 2h30 da tarde? A partir daí você já vê que a população não participa das decisões do governo. Se você não consegue ver uma sessão plenária, você não consegue participar de nada, se manter informado de nada. Isso é uma coisa que eu mudaria. Com certeza, as sessões teriam de ser ou 5h30 ou 7h da noite. Não importa que o vereador, o assessor, vai sair de lá 11h, meia-noite, não importa. A população tem que estar por dentro das decisões que estão sendo tomadas dentro do município. E eu vejo isso, a falta de diálogo principalmente, um ponto muito negativo do atual governo e da atual Câmara Municipal. Eu acredito que isso vem trazendo muito sofrimento à população que não consegue expor o que ela vem passando. E sem ninguém para escutar, não tem como melhorar em nada. Ainda mais quando você mencionou que é a questão dos vereadores estarem coniventes com o atual governo, né? Isso então influencia muito. Então, Vitor, ontem teve uma manifestação de servidores. Quero até parabenizar os servidores públicos de Rio das Ostras pelo trabalho, pela coragem de ir para a rua num momento desse, num momento complicado, onde o enfermeiro não recebe a hora extra, onde o professor não tem condições de dar a sua aula, onde você está 3 anos sem reajuste salarial no salário mínimo, para deixar bem claro. É uma coragem muito grande. Eu quero parabenizar os servidores pelo trabalho, apesar de tudo que eles vêm passando. Ontem, os servidores públicos de Rio das Ostras foram para a rua, em frente à Câmara Municipal. E, coincidentemente, algo muito engraçado até, eu diria até hilário, a Câmara Municipal soltou uma nota que não teria sessão plenária porque teve problemas no som da Câmara, teve problemas elétricos na Câmara. Pô, é muita coincidência. Num dia de manifestação do servidor esse que muitas das vezes atende o celular de um vereador para ajudar alguém, e os vereadores que custam por mês, ele e sua assessoria, cerca de 1 milhão no bolso da população, não estarem ali para pelo menos dialogar com o servidor e escutar o que o servidor tem para falar. O vereador não vai resolver nada. Isso nós sabemos, que vai resolver o prefeito. Mas o vereador tem obrigação de estar na Câmara para escutar o servidor, a população, e não ter medo de ouvir
ou ser criticado. Ô, Vitor, se você se coloca numa condição de figura pública, acabou a vida pessoal. A gente sabe muito bem disso. Então, cara, que se coloca na condição de vereador, veio a vereador, venceu a eleição, e ele não quer ser exposto, me desculpa, deixa a cadeira para outro. Bom, mediante isso, que tipo de Rio das Ostras você quer ajudar a construir nos próximos anos? Então, Vitor, eu costumo tenho que dar uma caminhada na orla do centro com meu pai, e a gente andando ali, uma Rio das Ostras que a gente viu antigamente está acontecendo hoje, a gente olha assim e pensa, ó, vai ser difícil reconstruir Rio das Ostras daqui a 15 anos com tanto descaso. A gente viu uma orla antigamente bonita, uma cidade apresentável, e hoje em dia a gente está vendo a cidade cada vez pior. E o governo que assumir daqui a 15 anos terá que ter muito discernimento e principalmente prioridade para conseguir reconstruir o que esses últimos governos, os últimos, não é só esse, são os últimos governos, os últimos 15, 20 anos da cidade de Rio das Ostras, estão destruindo a cidade. Então, o próximo prefeito, ou o próximo prefeito daqui a 8 anos, que tiver responsabilidade e quiser realmente mudar a história da cidade, terá muito trabalho em um orçamento justo, reduzido, que aí vai ter que fazer milagre. Mas se trabalhar com prioridade, com determinação e com responsabilidade, eu tenho certeza que Rio das Ostras tem total condição de se transformar em uma cidade modelo, uma cidade que tem praia, que tem montanha perto, que tem a segurança pública eficiente, que tem uma saúde que consiga entregar de verdade para a população, que tem uma educação que seja referência, que a educação é primordial, que seja referência não só no Estado, como nacionalmente. É essa Rio das Ostras que eu sonho. Bom, falando agora nos bastidores internos lá da prefeitura... Aí você gosta, né? Teve algum episódio específico da prefeitura que te fez dizer, se a política não mudar, nada muda? Conta aí um pouco pra gente. Então, Vitor, às vezes eu até me controlo um pouco para falar, porque tem tanta coisa que eu queria falar e a gente não pode falar. Aquela situação que eu mencionei aqui no início da nossa entrevista, dos 2,5 bilhões de dívida que o atual prefeito trouxe para dentro do município, e o que mais me deixou chateado ultimamente, vem me deixando muito chateado, é que esse mesmo prefeito, né, que dizem que ele é um bom gestor, Vitor, é fácil você administrar uma casa que o custo da casa é 2.000 e você tem uma verba de 20. Mole, pô, você administrar. Agora eu quero ver você ser um bom administrador, um bom gestor, se seu custo dentro da casa é 3.000 e seu orçamento é 5.000. Aí você é um bom gestor, se você conseguir colocar para frente. Se você colocar com a dívida é 2, e você tiver 20.000 e você conseguir controlar a cidade dessa forma, você não é um bom gestor, você está fazendo uma obrigação, porque dinheiro e verba tem. E esse prefeito que está à frente do município, que arrecada 1 bilhão e 300, diz que está precisando fazer um empréstimo de 400 milhões em 15 anos. 400 milhões em 15 anos, acredito que dará aí, em 15 anos, 2 bilhões de novo. Ele, mais uma vez, quer colocar o município no fundo do poço, com mais uma dívida exorbitante, onde não tem necessidade. Sabe por que não tem necessidade, Vitor? Eu vou te falar o motivo. Rio das Ostras diz ter investido 200 milhões de reais em saúde. Só que a população ainda não viu, em momento algum, esse dinheiro. A população ainda não sentiu, na ponta, esses 200 milhões investidos. Ainda não viu. E eu queria até perguntar a ele e ao secretário de saúde, no qual até hoje não fiz nenhum vídeo direcionado a ele, mas estou começando a trabalhar nisso, porque disse que resolveria o problema da saúde de Rio das Ostras em 6 meses e não resolveu, só piorou. Aonde está esses 200 milhões? Vitor, para você ter uma noção, você me fez uma pergunta que vem me deixando indignado. Chegou uma remessa de 5 milhões de remédios em Rio das Ostras. Uhum. Só que, para deixar todo mundo incrédulo, os 5 milhões de remédios sumiram. E ninguém sabe para onde foi os 5 milhões. E para onde foram os remédios. Estamos procurando esse remédio até hoje, que não chegou dentro da farmácia municipal e nas unidades básicas. E isso me deixa revoltado, Vitor, porque ali é o dinheiro do povo. Você está brincando com remédio, que é para ajudar numa dor,
para ajudar numa doença crônica, muitas das vezes. E eles não estão respeitando nem isso. Se eles não respeitam a dor das pessoas, eles vão respeitar o quê? Me entende? Bom, agora entrando no bloco sobre segurança pública e guarda municipal, é uma pauta que você gosta muito. Como você enxerga a atual situação da guarda municipal no quesito de estrutura, efetivo e reconhecimento institucional? Primeiro, Vitor, eu quero mandar um abraço para os meus amigos guardas municipais. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande pela instituição. Meu pai foi guarda municipal do ano de 2005 até o ano de 2012. Então eu cresci dentro dessa corporação que eu tanto amo, que eu tanto sonho em colocá-la no ápice, em ver a guarda como uma guarda modelo nacionalmente. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá, a Guarda Municipal de Rio das Ostras não recebe investimento real há muitos anos. Muitos anos um prefeito não pega um valor considerável e coloca investido na Guarda Municipal. Muito tempo. E eu vejo uma guarda hoje, que o último concurso público foi em 2010, então o guarda municipal mais jovem hoje tem 15 anos de casa, o guarda mais jovem hoje tem quase 40 anos de idade, então é uma tropa envelhecida, é uma tropa que recebe um salário menor que as guardas municipais da região, tá? Infelizmente a Guarda Municipal de Rio das Ostras ficou muito para trás. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, a Guarda de Rio das Ostras era uma guarda referência em todo o estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, os governantes deixaram a guarda de lado e lavaram as mãos para a segurança pública municipal. Então, o guarda municipal hoje vem enfrentando uma guarda envelhecida, uma guarda sem uma reposição salarial justa, o guarda não tem estrutura para trabalhar, fica em setores, às vezes, que é desumano, e isso é uma coisa que a gente não pode aceitar que um servidor público passe. Então, o que eu tenho para falar para a Guarda Municipal, que além de amar muito a Guarda Municipal, eu venho acompanhando muito o que é feito em São Paulo, na cidade de São Paulo, São José do Rio Preto, que é uma guarda referência. E se um dia eu tiver a oportunidade de fazer a diferença, é para esses lugares que eu vou para trazer uma guarda mais forte, mais equipada, mais bonita para o município de Rio das Ostras. Bom, você tem a referência dessa cidade que você mencionou. Que capacitações, investimentos e modernizações você considera urgente para a guarda de hoje? O que você faria diferente? Primeiro, Vitor, qualquer segurança pública hoje em dia não se faz sem câmeras, né? Primeiro, o braço da Guarda Municipal seria uma cidade repleta de câmeras pela rodovia e por dentro dos bairros, né? Eu acredito que se você colocar um monitoramento 24 horas dentro de uma cidade, você oprime muito qualquer tipo de assalto, qualquer tipo de venda de drogas. Isso seria um braço junto à Guarda Municipal, né? Eu fortaleceria os departamentos específicos, como o GOI, né, que faz um serviço especial, como o CDA, que é uma guarda ambiental. Eu daria equipamento, umas viaturas de qualidade. Eu sou a favor, muito a favor, de uma guarda armada. Muito a favor. Por que, Vitor, uma guarda armada? A guarda ela nunca vai deixar de ser uma guarda comunitária. Isso está no sangue azul, está no sangue da guarda. A guarda ela sempre será uma guarda comunitária. Porém, nos dias de hoje, qualquer indivíduo está portando uma 9mm, uma pistola. E como que um servidor da segurança estará apenas com cacetete? Não tem como. O guarda hoje, até para se defender, ele precisa sim estar armado. E com a arma, claro, que viria o treinamento. Treinamento junto à PRF, né? Treinamento junto à Polícia Federal. É isso que as guardas municipais de outros municípios, de outros estados vêm fazendo. E a partir do momento que a guarda estiver armada, você vai conseguir dar uma liberdade maior à Polícia Militar, que ficaria dentro dos bairros que mais precisam, né? No nosso caso lá, como Âncora, Nova Cidade, que são bairros de zona vermelha. E em bairros que não são tão perigosos, teria o apoio da Guarda Municipal, como uma ronda de bairro, como uma ronda escolar, um apoio ali à Polícia Militar em certos momentos, trabalhando em conjunto muitas das vezes. Mas a Guarda Municipal precisa desse passo. Eu acredito que o atual governo não irá fazer, porque já lavou as mãos pela segurança do município. Mas se um dia eu tiver a oportunidade,
com toda certeza a guarda seria equipada dessa forma, seria estruturada dessa forma. Para você ter noção, Vitor, a Guarda Municipal de Rio das Ostras não tem um quartel. Ela está em um anexo, junto com o transporte, com outra secretaria. Então não tem como você falar de uma Guarda Municipal forte se ela não tem nenhum lugar para ela. Não tem nem como dizer que é uma prioridade do governo, né? Se ela não tem nem lugar para ela. Então a primeira coisa, fazer um novo concurso público. O que eu faria? Meu primeiro passo, um novo concurso público. A partir desse concurso público, já terá um curso de formação onde os novos integrantes sabem que vão andar armados, sabem que vão trabalhar armados. Já vão fazer o curso de formação dessa forma. Posteriormente, construir o quartel da Guarda Municipal. E depois, priorizar todos os servidores que já estão lá, preparando para dar esse passo junto a esses novos guardas municipais. Bom, agora entrando num ponto que muitas vezes a idade ela é um dos principais pontos que impedem a pessoa muitas vezes de ter uma credibilidade. Sim. A gente sabe como é que é. Bom, que resistências você enfrenta por ser jovem e ao mesmo tempo ter bagagem técnica e opinião firme? Quais são as principais resistências que você enfrenta? Então, Vitor, vou ser sincero com você. Eu enfrento muita pouca resistência. Graças a Deus, a população me olha hoje de uma forma muito positiva. Eu consigo meio que estar envolvido com pessoas com mais experiência, consigo estar envolvido com pessoas mais jovens, e isso vai me dando uma credibilidade maior nos dois meios. E graças a Deus eu sempre tive uma postura ilibada, sempre estive em lugares de liderança por onde eu andei. Então acho que isso me ajuda muito nesse momento que eu estou vivendo. Então, muito pouca resistência. Bom, que bom. Na verdade, eu não me lembro de nenhuma. Isso é ótimo. Então, quais são os vícios da máquina pública que mais travam o avanço da cidade, na sua opinião, na sua visão? E como você poderia dizer que poderia superá-los? Então, Vitor, o que mais atrasa a máquina pública são os favores. Vou te explicar os favores. Por que um vereador não quer que a saúde do município avance e não faz esforço nenhum por isso? É muito simples. Se a saúde ela estiver andando de forma tranquila, se você for na unidade básica de saúde, numa UPA, num pronto-socorro, se você for numa unidade do seu bairro e tudo estiver rodando perfeitamente, você não vai precisar pedir favor a um vereador. Você concorda comigo? Concordo. E é exatamente por isso que os governantes atuais não colocam a saúde e outros serviços para andarem. Porque eles querem que a população continue escrava de pequenos favores e não de mudanças reais na máquina pública. Uma máquina pública avançada, ela não é feita de favor. Ela é feita de serviço prestado com seriedade. Serviços reais. Você não tem que enfrentar uma fila, em pleno 2025, enfrentar uma fila de 3, 4 horas para você marcar um exame, pô. Você tinha que ter um aplicativo dentro do município que você conseguiria marcar seu exame. Isso é básico. Qualquer cidade desenvolvida hoje tem um sistema, tem um site que você entra e marca seu exame que você precisa. Você não precisa mais ir numa fila. Isso é arcaico, cara. Mas é arcaico por quê? Porque continua mantendo a população à mercê de favores e de pequenos favores. É verdade. Quando você imagina Rio das Ostras daqui a 10 anos, 15 anos, qual o futuro você enxerga e qual é o papel da juventude nessa construção? Vitor, infelizmente eu estou bem pessimista pelo que vem acontecendo dentro do meu município. Eu acredito que em 10 anos, Rio das Ostras se tornará uma cidade que não terá nada de bom a ser lembrado. Essa é a realidade. Quando eu digo nada de bom, eu digo dominada pelo tráfico. Eu digo uma cidade que não revela novos grandes profissionais, porque a educação está defasada. Eu imagino a gente perdendo muitos parentes, amigos em filas de hospitais por conta da irresponsabilidade dos governos. Então, é essa Rio das Ostras que eu vejo. Se continuar nesses passos. Se tiver alguém daqui a 10 anos que queira realmente mudar a cidade, que é uma vontade minha, para deixar bem claro, eu acredito numa cidade melhor. Uma cidade desenvolvida, uma cidade com a saúde ampliada, com mais unidade de pronto atendimento,
com mais segurança, com mais guardas municipais dentro dos bairros, com mais escolas técnicas. Porque não é só você formar uma criança no ensino fundamental. Por que hoje em dia tem tanta faculdade de EAD que você consegue estudar de casa? Por que a Rio das Ostras não tem seu próprio polo com computadores que o jovem pode se inscrever, passar no vestibular municipal e estudar ali? Seria um custo muito menor do que você ter um transporte universitário. Você ter uma faculdade dentro do município dessa forma. Você tem que começar a dar acesso a curso técnico para a população de forma mais simples. Não é curso técnico que você vê lá, Rio das Ostras está dando curso técnico. Não, é a escola de curso técnico do município de Rio das Ostras. Terá um prédio só para isso. Eu acho que a partir daí, Rio das Ostras conseguirá novamente respirar, trazer empresas para investir dentro do município. Acredito que se tiver alguém responsável, com força de vontade, como eu, pode ser que a gente consiga mudar alguma coisa. Bom, ainda falando sobre essa gestão atual, onde você enxerga que a gestão atual de Rio das Ostras mais falha com a população? Novamente vamos tocar no ponto transparência. É. Por que a transparência, Vitor? Eu acredito que todo governante ele tem que, primeiro, ouvir a população e depois entender o buraco que a cidade está. Se a partir do momento você não nota o buraco que o município está, então você está satisfeito com o governo que você vem entregando à população. E o que acontece com o município de Rio das Ostras hoje é muito simples. O atual prefeito ele vende uma coisa que não vem acontecendo. A população sofre na fila do hospital, o aluno não tem uniforme escolar, bairros estratégicos da cidade estão dominados pelo tráfico de drogas e nada é feito, Vitor, feito de verdade. Eu não estou falando trabalho paliativo, eu estou falando ações de verdade, que vão impactar de verdade na população de Rio das Ostras. Eu não vejo. E é isso que vem acontecendo dentro do setor público de Rio das Ostras. E dentro disso, quais áreas você mais vê discurso do que entrega concreta? Com certeza a saúde, cara. Por que a saúde? Falaram que investiram 200 milhões de reais na saúde, mas ninguém viu esse dinheiro. Existe essa narrativa. E esses 200 milhões, eu vou te explicar o que vem acontecendo, Vitor. O elevador do hospital municipal está quebrado há anos. E nada é feito. Com 200 milhões de reais, obrigatoriamente, seu elevador tinha que estar funcionando, correto? Com certeza. Certo. Os enfermeiros não recebendo as horas extras. Nenhuma nova unidade de saúde está sendo preparada, ou muito menos, reformada. Eu vou te dar um dado que eu nem trouxe, mas eu gravei. O estado do Rio de Janeiro investiu 90 milhões no Rio Imagem, né? Que fica na Baixada. O Rio Imagem atende cerca de 30 mil pessoas por mês. Atende um número exorbitante de pessoas. E eles gastaram 90 milhões de reais no centro de imagem, no Rio Imagem. Por que Rio das Ostras, que não tem essa estrutura, que os moradores precisam sair daqui para outros municípios, por que Rio das Ostras não faz um investimento como esse? 90 milhões, não seria 90 milhões porque é algo em uma proporção maior, mas se fosse 60, 50, você mudaria a vida de muitas pessoas diretamente. E é isso que eu não aceito que vem acontecendo no nosso município. Na tua opinião, a juventude, você sente que a juventude ela tem sido ouvida ou tem sido usada como peça de propaganda do governo? É um ponto bem interessante. É bem interessante. Então, eu acompanho muito que eles parecem dar voz à juventude. Muitas das vezes eles querem parecer que estão transformando a juventude, entregando um protagonismo à juventude, o que não é verdade. Tanto que a gente se encontra na Câmara Municipal hoje, só um vereador que tem menos de 30 anos, inclusive é um conhecido meu, no qual eu esperava muito dessa pessoa e, infelizmente, vem sendo mais um no meio deles, né? Eu espero que até o final até 2028 ele consiga resgatar o propósito que ele tinha de chegar lá e fazer uma mudança, porque
Se ele, como jovem, faz essa mudança, ele abre a porta para muita gente, né? E eu quero até fazer esse pedido a ele, que saia de perto dessas más companhias, escute menos essas pessoas que fizeram tão mal à cidade e comece a colocar em prática o que você sonhava para a cidade. Isso é muito importante. Eu só estou dando esse recado porque eu gosto muito de você. Porque se eu não gostasse, eu nem te falaria isso. Mas como eu gosto muito da sua pessoa, eu sei que você é um rapaz de uma família boa, um rapaz que estudou, eu te peço, como morador e de uma pessoa que faz parte da política de Rio das Ostras, comece a trabalhar para a população e coloque em prática todo o seu sonho. Você vai fazer diferença na vida de muita gente. Jean, quando você chegou aqui, essa pergunta até no off, porque você falou uma coisa muito interessante que é sobre a merenda lá de Rio das Ostras. Essa pergunta nem estava aqui na pauta, mas você tinha mencionado e eu achei bem interessante. Como que está essa situação? Conta aí um pouco pra gente. Então, vamos lá, Vitor. Infelizmente, ninguém vem fiscalizando, o Poder Legislativo, ninguém vem fiscalizando esses contratos que não estão sendo entregues de merenda, né? Porque se você vai num colégio, o cardápio está lá que carne, arroz, feijão e um legume. O que está sendo entregue para a criança, ou até para o servidor mesmo, é ovo com ovo. Essa semana... No cardápio está escrito... carne, verdura, arroz, feijão, e está sendo entregue ovo. Para o servidor, semana passada, me enviaram umas imagens que era arroz com frango desfiado dentro do arroz. Não era frango, era frango com arroz, com arroz, junto com arroz, numa coisa só. E no cardápio dizia outra coisa. Então, assim, o vereador ele é pago para fiscalizar e propor leis. Leis que vão impactar na vida das pessoas. E o vereador não está vendo uma merenda que não está sendo entregue? O que está acontecendo numa Câmara Municipal que não está vendo isso? O que acontece por trás daquelas paredes? Porque, Vitor, é inexplicável. É inexplicável contratos absurdos que não estão sendo entregues, pô. E o preço da carne não é o mesmo preço do ovo. Então, se no cardápio está escrito carne, está entregando ovo, para onde está o... Quantas vezes a diferença do ovo para carne? Muita coisa. Então, pronto. Então, aí a gente já sabe o que está acontecendo, né? Não preciso nem falar muito mais. Bom, quando você critica a gestão, qual é a fronteira entre a oposição responsável e a politicagem? Então, isso é um dado muito importante. Eu acho que você fazer politicagem é algo que está faltando respeito, principalmente com quem está te ouvindo. E a oposição, e eu hoje sou, para deixar bem claro que eu não sou a favor do governo atual. E hoje o Jean é o Jean. O Jean não tem ninguém por trás do Jean. O Jean não tem ninguém que está organizando minhas falas aqui. O Jean é o Jean. Só para deixar isso bem claro. Porque às vezes as pessoas ficam colando a imagem com outras pessoas que não tem nada a ver. Para deixar bem claro que o Jean é o Jean. E a politicagem, muitas das vezes, ela usa de fake news, de coisas que não são verdade, para atingir um governo. Só que o Rio das Ostras está tão ruim, Vitor, que ninguém precisa criar nada. Tudo que a gente está falando aqui é verdade. Depois eu posso até mandar para o Jornal do Município, para vocês até fazerem matérias do que vem acontecendo. Até o caso da merenda é uma delas. Então, o que eu acho que a oposição tem que ter, para não ficar fazendo só politicagem, é responsabilidade com a verdade. A responsabilidade com a verdade vai dizer tudo. Você tem que ter responsabilidade. Não importa que é algo muito grave ou algo pouco grave. Você tem que só falar a verdade. Se você só falar a verdade, a população vai saber que é verdade, porque ela está passando. Mas fazer politicagem é algo que eu não apoio, eu acho feio. Eu acho que o candidato, quem pensa em ser alguma coisa dentro do município, estar em um cargo público como vereador, como prefeito, ele tem que estar na rua durante os 4 anos. Ele tem que estar ouvindo a população durante os 4 anos. Ele não pode chegar a 6 meses antes da eleição e se colocar à disposição. Ele tem que estar ali todo dia para entender o que vem acontecendo, para que, se ele consiga entrar, ele fazer a diferença, porque ele já sabe o que a população vem passando. Jean, na seguinte situação, no cenário hipotético, se amanhã você estivesse no comando da Secretaria Estratégica, qual seria a primeira medida para mostrar que é possível fazer a política de uma maneira diferente? Qual medida você tomaria? Meu primeiro passo seria enxugar a máquina pública.
enxugar a máquina pública. Ano passado, 52% do orçamento municipal estava entre cargos e salários, né? E isso, como que você vai administrar uma máquina com mais que a metade do seu orçamento está empenhado em muitos cargos comissionados, né? Para você ter noção, certos vereadores tinham 130 cargos. Como que você vai fazer um movimento significativo dentro da sua máquina, dentro da sua cidade, se você está com a maioria do seu orçamento penhorado, com a maioria do seu orçamento sendo prejudicado por, às vezes, pessoas que não estão nem trabalhando? Então, meu primeiro passo seria enxugar a máquina. E o segundo seria dar prioridade ao que realmente merece prioridade, que é a saúde da cidade. O primeiro passo de qualquer governante da cidade de Rio das Ostras hoje, que assumir a prefeitura de Rio das Ostras, é remanejar um valor significativo para dentro da saúde e mudar de verdade, reformar pronto-socorro, ampliar o hospital para uma cidade, porque nós tem que ter um núcleo, um complexo de serviços de saúde para a população. E a gente tem em frente ao terreno da cidade, um terreno do hospital, tem um terreno gigante, que ali você poderia fazer um centro de imagem, um lugar de cirurgia, e você conseguiria colar, né, unir junto ao hospital. Isso faria total diferença para o munícipe. Seriam meus 2 primeiros passos. Enxugar a máquina pública. O segundo, remanejar o valor necessário para mudar a história da saúde do município. Perfeito. Jean, a gente está chegando no final da nossa entrevista e nesse momento a gente reserva o espaço para que você possa estar agradecendo, estar dando sua mensagem final para quem está nos assistindo. Pode ficar à vontade. Vitor, primeiramente, eu quero agradecer ao Jornal do Município, né? Te agradecer por essa entrevista. É muito importante pessoas que se colocam à disposição da população estarem em lugares como esse, que tem visibilidade, para as pessoas entenderem um pouco o que nós pensamos para o município, para a região. Eu quero mandar um recado para a população de Rio das Ostras. Não vamos desistir. Vamos transformar mais lideranças e dar voz a essas pessoas que querem realmente a mudança de Rio das Ostras. Eu tenho certeza que juntos, com um caminho traçado, nós iremos conseguir mudar a história do município que tem tanto potencial. Eu também quero mandar uma mensagem para os meus amigos servidores, uma pauta que eu defendi muito. Não desistam. Rio das Ostras precisa do servidor público. Sem o servidor público, Rio das Ostras não anda. Vocês fazem o nosso município funcionar de alguma forma. Porque uma das poucas coisas que salvam o nosso município hoje é o trabalho e a dedicação de vocês. Então eu peço, não vamos parar de lutar. Quero mandar um abraço para minha família, para os meus amigos, para minha namorada e uma boa tarde. Jean, muito obrigado pela sua presença, ter dedicado esse tempo aí com a gente. Agradecemos vocês também que estão nos assistindo. Estivemos recebendo aqui hoje Jean Marco, ele que é uma das principais lideranças políticas jovens, promissoras lá de Rio das Ostras. E foi um papo muito bom. Conversamos um pouco sobre a sua trajetória política, trajetória profissional e todos os projetos, planejamentos e críticas que ele tem feito lá em Rio das Ostras. Espero que fique tudo bem. Bom, e agradecemos a vocês também que estão nos assistindo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com quem você acredita que vai gostar. E esperamos vocês no próximo vídeo. Até a próxima.